da mata é o refúgio destes seres vivos. Criaturas divinas, que só querem ter seu lugar no mundo, o que lhes é de direito. Seja bem-vindo à Fundação Animalia. Bem, acho que vocês já perceberam que a gente está num lugar diferente hoje. André, conta pra mim que lugar é esse? É uma mistura de centro de triagem, área de soltura e mantenedouro. Alguns animais que chegam não são viáveis para soltura, então ou eles ficam aqui ou eles são encaminhados para outras instituições, geralmente não é o caso. E o que a gente tem aqui? Quais são os animais quais as espécies que a gente tem aqui? Como que eles chegam até aqui? Quem traz é a Polícia Ambiental sempre, algumas vezes o IBAMA, bem mais raro, e a gente tende a receber tudo que a gente possa abrigar de uma forma adequada. Então, vocês vão ver desde mamífero, a ave em número são sempre mais frequentes, répteis alguma coisa. Nesse caso são macacos prego de 3 espécies diferentes, de várias regiões de origem diferente. Tem da Bahia, tem do Cerrado, tem daqui da Mata Atlântica. E como que funciona o seu dia a dia aqui? Alimentação, cuidado... O primeiro passo do dia é a alimentação, como pode ser claramente visto pela ânsia aí alimentar deles. A gente recebe a demanda da polícia, vocês vão ver aí a polícia entregando um papagaio. E alguma coisa de cuidados aí veterinários, a gente tem vários veterinários aí por demanda. Ó, tem gente brincando comigo, ó. Toda a parte documental e a parte de logística, né? De buscar comida, de buscar todo o material que é necessário para tudo isso. A alimentação se baseia em quê? A gente tenta manter uma gama de alimentos variada o suficiente para que seja adequada e homogênea o suficiente para que a logística não seja complicada demais. Isso varia com a estação do ano, por causa da disponibilidade de fruta, legume, esse tipo de coisa. Proteína, praticamente tudo é pescoço de frango e fígado de frango, porque o armazenamento e a partilha são mais práticos. Fruta é fruta da época. Quantos mais ou menos de comida que eles comem por dia? Na faixa de uns 30 quilos ao todo. 30 quilos mais ou menos. Mas isso depende da quantidade de animais que estão abrigados naquele momento. Porque como são feitas solturas, tem épocas em que você tem muito mais animais de uma determinada espécie e assim por diante. Isso varia bastante. Todo alimento é dividido e separado conforme a espécie. E eles adoram o bom dia do André, que vem recheado. E esse espaço todo foi você que criou? Você montou tudo isso? Sim, mas não intencionalmente. A aquisição desse sítio não foi com o intuito específico de fazer manejo de animal silvestre. Ele era uma plantação de mandioca que eu fui reflorestando como um sítio particular. Aí, com essa demanda de fauna, acabamos adequando os recintos inseridos no meio da mata e isso acabou sendo favorável aos bichos. E você lembra até hoje quais foram os primeiros bichos que você recebeu? Um coati. Um coati? E como que é feita a soltura deles? A soltura é a parte mais delicada do manejo todo. É uma exceção, na verdade, porque para a soltura o animal tem que ser da região onde você está soltando, você não pode soltar um animal que é exótico ao local, e ele não pode ter nenhuma sequela, nem física nem psicológica, então ele não pode ter ficado muito tempo em convalescença, não pode ser um filhote que veio amamentado na seringuinha porque ele vai ficar muito manso, tem que ser um animal que tenha inserção no ecossistema, você não pode soltar uma onça num local onde você não vai ter a base de presas dela e onde ela não possa se deslocar, enfim, cada caso é um caso. Normalmente só os animais generalistas, tanto como nicho ecológico quanto como alimentação, que são passíveis de soltura. Vocês vão acompanhar duas aves aí que vão ser soltas hoje.
já passaram pelo processo de triagem, elas ocorrem naturalmente aqui e o ambiente é adequado para elas, então elas podem ser soltas aqui. Esse caso dos macacos prego, absolutamente não, apesar dele ocorrer aqui na mata, até aqui muito próximo, mas você não pode inserir mais um grupo que não teria espaço e recursos alimentares para eles. E aí eles ficam aqui, você mantém aqui? Eles têm que ficar aqui, em parte porque eles são muito humanizados, todos foram apreendidos em residência e algumas, essas duas espécies, não são daqui. E no caso que a gente viu hoje, né, da polícia trazendo o papagaio, você estava falando pra gente que ele é uma espécie rara, é isso? Sim, o papagaio do peito roxo é provavelmente a espécie de papagaio mais ameaçada, pelo menos aqui no Sudeste. Ele vai ter que ter, inclusive, uma conduta aí de manejo toda especial. Mas se ele pudesse inserir ali junto com os outros, sempre é melhor, porque os papagaios também são muito sociais, os citacídeos em geral. Então eles têm uma qualidade de vida de cativeiro melhor se eles estiverem em grupo. Agora isso vai depender dos indivíduos se aceitarem entre si. Continuamos nossa observação e alimentação. E já que falamos do coati, André, esse é um coati. Isso. O outro, a cor dele é bem diferente. Por quê? Esse indivíduo é daqui de Ubatuba. Essa cor é a pelagem típica aqui da Mata Atlântica. Os indivíduos de cerrado são amarelados assim, exatamente como ele. Aqui a gente tem alguns indivíduos um pouco mais escuros, que chegam quase ao preto. Mas aquela coloração avermelhada é amazônica. Esse bicho absolutamente, certamente é amazônico. A decoração facial, as manchinhas, também é bem diferente. Como esse bicho chegou aqui, a gente não sabe, mas foi trazido de fora. Como é que consegue chegar até aqui? Eu não tô conseguindo. Boleia de caminhão. Ela traz na cabine do caminhão. Na cabine? Mas é um bicho que, embora seja fofo, é um bicho perigoso. Mas filhotinho aceita. Tranquilo. É a mesma história com os saguis, com os papagaios, coisas assim. Esse pequeno tráfego individual é sempre feito por caminhão. O caminhão vem trazer uma carga de madeira do Pará e traz o coati junto. Entendi. E por que ele tem? Ele tem essa anatomia e esse biquinho diferente? Ele é um generalista. Que se chama de escansorial. Ele tanto é arbóreo quanto ele é terrestre. Tanto ele pode predar um ninho de passarinho em cima de uma árvore, quanto ele pode tirar uma minhoca do chão, coisa parecida. Então esse focinho longo funciona mais ou menos como o focinho do porco. Ele fuça, empurra, afasta sedimento, coisa assim. Está gostando? Então aguenta aí, que tem mais bate-papo e animais. Se prepare para os felinos. Olhos atentos. André, conte pra gente um pouco das onças que tem aqui. Esse animal é muito comum. Ele ocorre do sul do Canadá ao sul da Patagônia. Por isso tem tantos nomes. Cougar, puma, mountain lion, sussuarana, leão-baio, onça vermelha, onça parda. Enfim, mas é tudo uma só. É um bicho só. Já foram propostas várias subespécies, mas é um bicho só.
Por ele ocorrer em tantos ambientes diferentes, ele é muito flexível, tanto em hábitos quanto em dieta, e ele meio que se acostuma com os impactos. Então ele acaba sendo uma espécie mais resiliente do que o jaguar, que é a onça pintada. O jaguar é o primeiro que desaparece da mata alterada, né? Esse bicho ocorre na tundra canadense, no chaparral, nos desertos americanos, na mata amazônica, na caatinga, no Pantanal, na mata atlântica, no Chaco. Então ele naturalmente é mais adaptável. Com isso, ele acaba convivendo com áreas periurbanas, agrícolas e coisa parecida. Então, por isso, tantos incidentes, assim. Incidentes que eu digo são avistagens mais que nada, porque no Brasil não é... Tem algumas histórias de acidentes assim mais graves, eu prefiro não chamar de ataque, mas enfim, incidentes mais graves. Mas é irrisório, não se compara com o que andou acontecendo na década de 90 no Canadá e nos Estados Unidos. São animais muito maiores e que predam presas muito maiores e muito mais raras no inverno. Então, tudo isso somado faz com que o risco lá seja considerável. Aqui não tem perigo de um animal desses atacar gratuitamente. Agora, é claro que se acuar, se tentar pegar filhotes, tentar manipular, é outra história. Isso não é ataque, isso é defesa. Mas são frequentes, eles ocorrem em todas as matas e os machos jovens que estão saindo do território dos pais, porque o pai não aceita, eles têm que vagar até encontrar um local que tenha fêmea, abrigo e alimento. E nisso ele acaba atravessando fazenda, área periurbana e coisa parecida. São aqueles bichos que aparecem em churrasqueira, no sítio do cara e coisa parecida. Mas o que é importante ter em mente é que esse bicho não vai ficar lá, em hipótese alguma. Ele não tem o que ele precisa. É uma passagem, né? E aqui todas que você tem aqui, não dá mais para voltar para a natureza? Não, porque no caso dos felinos, você tem um treinamento com a mãe nos primeiros 18 a 24 meses. Se você pegar o papelzinho aluminizado e jogar, o teu gato vai pegar. Isso é um reflexo automático. Isso não é caça. Não adianta você colocar uma galinha viva aqui dentro do recinto e achar que você está ensinando a caçar. Isso não é caça. Ele está capturando a galinha por instinto e por disponibilidade. Isso é completamente diferente dele encontrar um jacu na imensidão da mata. E isso é caça. Isso você não tem como ensinar. Ele tem que acompanhar a mãe enquanto ela caça. Primeiro a mãe traz a presa, depois ele participa da captura e por último a mãe sai fora. Aí ele está treinado e aí ele dispersa. E ele é um adolescente ainda que está aprendendo. E esses são os animais que aparecem, que acabam sendo avistados. Mas você soltar um animal que não teve esse mínimo de treinamento é soltar um problema. Ou transferir um problema de um lugar para outro. Isso não se faz, é burrice. Que fiz um amiguinho? E já que foi amor à primeira vista, segui meu bate-papo com ele, me descabelando. A gente está aqui num recinto cheio de bichinhos que até que eles gostam da gente, né? Então, aqui é um recinto que a gente usa para esses animais que não têm condições de soltura. Ele não serve para pré-soltura porque é muito complicado de recapturar a ave aqui dentro.
né? Você acaba danificando as penas, coisas parecidas. Então aqui ficam os inviáveis. Pelo menos eles têm bastante espaço, tem água corrente, socializam entre eles, apesar de serem espécies diferentes e tal, mas eles têm uma sobrevida digna, né? E eles convivem numa boa, né? Entre Isso eles. tem que testar indivíduo a indivíduo. Tem animal que ou não aceita, ou não é aceito, ou ocorre dominância na hora da alimentação, no local da alimentação, e aí o mais tímido não consegue comer. Isso tem que ficar avaliando o tempo todo. Mas é uma alternativa melhor do que gaiolinha, né? Com certeza. Esse meu amiguinho aqui, quem é? É uma quiriba que foi uma entrega voluntária de alguém que tinha em cativeiro, evidentemente desde filhote, porque ela é muito humanizada. Outros indivíduos, como aqueles jacus, aquela galinhona preta ali em cima, aquele problema, vieram muito pequenos, foram alimentados diretamente porque não tinha outra alternativa e com isso eles se humanizaram, eles são muito mansos. Com vocês não, porque são estranhos, aqui não tem visitação, mas não dá para soltar porque ele é bobão, ele vai cair na primeira armadilha de caçador que tiver. Que aparecer, né? E a gente foi num outro também que tinha os tucanos, né? Os tucanos ainda é uma interrogação, eles foram também criados de pequeno, mas eles são bastante arredios com estranhos, então talvez se eles ficassem aqui nessa área, eles poderiam ficar no que se chama de semi-liberdade. Você continua alimentando, mas eles ficam livres. Pelo menos com o intuito de que eles cruzem com um indivíduo de vida livre. Então, pelo menos depois a prole se cria no ambiente livre e não tem mais vínculo nenhum. E a gente fez a soltura, né? Que ele deixou fazer, não é na verdade desse jeito que você faz, né? Era só pra gente tentar mostrar. E assim, o pouco que eu consegui ver, quando eles saem, assim, não sei, dá uma sensação, uma coisa tão gostosa. O que você sente quando você vê que você, né, tem um bicho aqui que você conseguiu devolver ele para a natureza? Esse é o melhor momento e esse é o intuito principal. Apesar de ser exceção, porque o bicho não pode ter sequela, mas é o melhor momento. É o mais gostoso, né? Meio que tarefa cumprida. Com certeza. E a gente até estava falando, né, que os bichos se estressam com as pessoas, né? Por isso que não tem aqui, não é um lugar, né? Se as pessoas estão assistindo, não é um lugar que as pessoas podem visitar, não é, André? Absolutamente, porque a visitação inviabiliza completamente a soltura. O bicho, além de estressar, no primeiro momento ele se estressa muito, no segundo momento ele se acostuma e, portanto, se humaniza, então inviabiliza a soltura. Centro de triagem não pode, e área de soltura não podem ter visitação. E como que você mantém tudo isso? Através das condicionantes de licenciamento que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente impõe aos empreendedores quando constroem uma obra, uma estrada, no presente momento, com as condicionantes da duplicação da rodovia dos Tamoios. E as pessoas também podem colaborar? Existe essa colaboração? É possível? Isso ajuda? Não, com certeza. No site tem as ferramentas para fazer as doações, que são importantes para fazer a complementação, porque as condicionantes mantêm o dia a dia, mas, por exemplo, a construção de um recinto novo ou uma atividade que fuja um pouco a rotina, ela só é viabilizada assim por doações esporádicas, né? E como que você tem ajudas? Você tem ajuda de veterinário que vem aqui também? Como que funciona? Sim. Tem vários veterinários, tem uma veterinária contratada, responsável técnica, obrigatória, e tem outros veterinários que fazem outras terapias alternativas, acupuntura, quando é o caso, essas outras coisas. Mas, no caso, as pessoas confundem um pouco o centro de triagem com o hospital veterinário. O hospital veterinário é um centro de tratamento clínico veterinário. O CETAS não é isso. O CETAS recebe as apreensões, como vocês viram hoje, de animais saudáveis ou com algum problema pontual. Mas não é a rotina do CETAS você fazer cirurgia, você fazer intervenção cirúrgica. Para você, como é viver cada dia aqui no meio deles todos? Dessa natureza? Objetivo de vida. Trocaria isso por alguma outra coisa? Não, de forma alguma. O que você recebe com tudo isso, André? Satisfação. O
que a gente poderia falar para as pessoas, né? Que quando a gente vê, a gente sabe que, além de ser, né, de ser um profissional que sabe sobre eles e aprende com eles provavelmente todos os dias, a gente sabe que eles sofrem muito, principalmente por nossa culpa, né? Que a gente não sabe cuidar muito da onde a gente vive ou a gente nem pensa no nosso futuro. O que a gente podia falar para as pessoas? Para cada animal silvestre em cativeiro, morreram 100, em média. Não tenha animais silvestres. Tá dito. Obrigada.